nome é Júlia, sou da equipe da Agenda Digital e eu tô aqui hoje para fazer um pequeno tour pelo sistema e dar esse primeiro passo a passo para vocês começarem então a implementar eles no estúdio e ter o maior aproveitamento de todas as funcionalidades dele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um pequeno tour mesmo, ver todas as funções, todas as abas e depois eu vou fazer o primeiro cadastro, que são as primeiras questões que você tem que cadastrar no sistema para ele funcionar normalmente, tá? Então, aqui no painel geral, a gente consegue ter uma análise de todo o sistema da agenda. Então, aqui a gente tem o número de clientes ativos, então quantos clientes vocês têm cadastrado aqui no sistema, quantos planos ativos ele tem. Então, em base nesses clientes ativos, quantos planos já está com a vigência em aberto, então o plano ainda está correndo. A gente tem a quantidade das aulas que você tem hoje, a quantidade das aulas referente ao mês inteiro, então todas as aulas do mês. E abaixo a gente tem a agenda de hoje. Então, sua agenda, ela tem fixa? Se tem, quantos alunos você vai ter hoje? Você tem reposições para dar ou aula experimental? Aqui a gente também tem uma questão de ver a receita e a despesa do seu estúdio. Aqui a gente vai ver no financeiro, tá? As receitas são tudo que entra no seu estúdio e as despesas são as suas contas a pagar. Aqui a gente também tem os aniversariantes do mês, então já aparece o nome do aniversariante com o telefone. Então, caso você queira mandar uma mensagem para o seu aluno, ou até mesmo se você quer desejar parabéns para ele presencialmente, caso ele venha na aula, você já vai saber o aniversário dele e ter esse contato a mais com ele. Aqui também a gente consegue ver os planos que estão sendo finalizados em 15 dias e os planos que já foram finalizados nos últimos 5 dias. Assim que a gente clica em cima, então, do número, já aparece para você o nome do cliente, quando que vai chegar o final desse plano e o plano que ele faz, tá? Então, aqui a gente consegue ter esse controle caso queira entrar em contato para ver a renovação ou até mesmo fazer o pagamento. Aqui no canto esquerdo, a gente vai ter todas as abas. Um detalhe importante, caso você for acessar o sistema pelo celular, essa aba vai ficar fechada. Porém, é só clicar nesses 3 riscos aqui em cima do lado da logo, que ele irá abrir, tá? Então, aqui a gente consegue fechar e abrir ele. Então, a gente está no painel geral. Abaixo, no canto esquerdo, a gente tem a agenda. Então, aqui vai ficar todos os seus agendamentos, junto com o nome da instrutora e o nome do aluno embaixo. E aqui, então, você consegue marcar presença, marcar falta, justificar a falta. A gente justifica a falta para fazer a reposição. Então, dar um motivo porque ele faltou. E aqui também, então, a gente também consegue marcar o horário livre. Então, caso a pessoa ela não tenha um horário fixo, seja um pré-agendamento, ela não tem. Ela vai de acordo com a disposição na agenda dela. Ou você precisa marcar uma reposição. Então, a gente justifica a falta, após a gente vem aqui e marca a reposição. Ou também precisa fazer uma experimental. Um detalhe muito importante, aqui no sistema, quando você não cobra a experimental, você irá fazer aqui normalmente na agenda. Porém, você cobra um valor ou depois é descontado no plano independente. Nisso, você irá fazer um plano para isso. Por quê? Senão ele não é vinculado no financeiro. Então, a gente não consegue fazer essa vinculação e não dá baixa no seu financeiro. Mas caso não seja cobrado, você vem aqui normalmente. Então, como a gente faz essas 3 opções? Você pode clicar em um espaço em branco, então um dia e o horário já definido. Só clicar aqui em cima, então a gente já tem horário livre, reposição e experimental. Ou, se você achar melhor, também tem esse maisinho no canto superior direito, que aí você também abre a mesma aba. Então, horário livre, reposições e experimental. Perfeito? Então, aqui é a agenda. No canto esquerdo, novamente, abaixo da agenda, a gente tem os clientes. Então, aqui vai ficar a sua lista de clientes em ordem alfabética e a gente vai ter todos aqui, com todos os perfis dele, vai estar todas as informações aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora, porque isso tem que ser feito no cadastro. E eu vou ensinar vocês como cadastrar, ou até mesmo se você já tiver uma planilha feita, você consegue também fazer, tá? Então, a gente vai para baixo agora em módulos. Então, a gente tem módulo de cadastro, que seria cadastrar o seu serviço, o seu plano. Isso eu vou fazer junto com você também, para a gente conseguir fazer esse passo a passo. Então, a gente agora vai em evoluções. Como que funciona a evolução aqui dentro do sistema? Então, a evolução, ela funciona da seguinte forma. Primeiro, você irá marcar presença para o seu aluno. Então, você vai lá na agenda, clique em cima do agendamento que ele tem hoje e aqui já vai estar confirmar presença. Então, você já marca a presença para ele. Pronto. Marcou presença, então, agora você pode ir em evoluções e vai estar aqui liberado para você fazer a evolução.
sempre vai estar o dia atual, então os seus alunos do dia atual. Porém, você consegue mudar. Você consegue, então, pesquisar o nome do seu aluno ou até mesmo um profissional que deu essa aula e até mesmo filtrar por datas. Eu quero saber da semana inteira, ou dia de ontem, ou do mês inteiro. Aqui a gente tem a data inicial e a data final. A presença ela é sempre mostrada abaixo do nome, então, é só clicar em cima. E aqui vai estar liberado para você fazer a evolução. Você faz da forma que você faz o seu estúdio mesmo. Seja algo mais padronizado ou algo mais exclusivo. Aí a descrição vai ser de acordo com o que você faz no estúdio, tá? Então aqui aparece o nome do aluno, a data em que ele veio, o status, então foi uma presença, o profissional que deu essa aula e o registro do conselho, que a gente consegue colocar lá em profissionais. E depois é só salvar e tá feito a sua evolução. Abaixo das evoluções, a gente tem as matrículas. Aqui é uma relação da lista dos seus alunos com o total de planos ativos, tá? Então, aqui a gente tem o total de planos ativos com o nome de cada aluno seu. Abaixo, a gente tem a aba de financeiro. Como que funciona o financeiro, então, dentro do sistema? Quando você clica em financeiro, aparece as subdivisões abaixo. Então, a gente tem os recebimentos. Então, tudo que entra no seu estúdio vai estar aqui, tá? Isso daqui já é gerado automaticamente a partir do momento que você faz a matrícula. Na matrícula, você vai inserir ele em um plano. Então, você já vai definir para você o número de parcelas, até mesmo a data de vencimento e o valor que ele paga. Você consegue dar um desconto lá na matrícula ou aqui também, tá? Então, aqui vai ter todas as mensalidades já geradas. Você aqui em cima tem mais ou menos uma relação do que você tem que receber, o que você já recebeu e o total em relação a esse mês. Então, aqui a gente tem data de referência. Então, a gente consegue ver a data de vencimento, a data de pagamento, então todos aqueles que já estão pagos, e também apenas as vencidas, caso você queira ter esse controle. Aqui a gente também tem data de início e data final, então caso você queira saber do mês inteiro, de uma semana ou até mesmo os meses anteriores. E a gente tem a modalidade. Caso você tenha mais de um serviço, a gente consegue cadastrar aqui dentro do sistema e no financeiro a gente consegue dividir. E a gente também tem os planos, caso você queira ter uma filtragem a mais. Então, a gente vem aqui e consegue filtrar, então, esse plano. Aí eu quero saber meu plano de 2 vezes por semana, quem paga esse plano está atrasado ou não. Então, aqui é só filtrar e você consegue vir e buscar. Você também consegue exportar essas mensalidades. Então, caso você queira ter esse controle a mais, uma lista mesmo, você consegue exportar. E, se for necessário, você consegue, então, adicionar um valor avulso. Caso você vende algo no seu estúdio ou algo que você entrou a mais mesmo, você vem aqui e consegue adicionar esse valor. Então, aqui é só você colocar o valor e a data de pagamento. Aqui, vamos supor, vamos colocar uma data de exemplo. Aí, a gente vem aqui, seleciona a data e salva. Pronto, então aqui já vai ser adicionado, então, esse valor. Abaixo, então, no canto esquerdo, novamente, abaixo de recebimento, a gente tem contas a pagar. Então, aqui será tudo que você gasta para manter o seu estúdio. Não será automático. Aqui você irá cadastrar ele. Então, seja lá a conta de aluguel ou até mesmo energia, água, internet. O que você gasta para manter o seu estúdio, você pode colocar aqui. E você, então, irá cadastrar essas contas. É nesse maisinho, canto superior direito. Você coloca a descrição, então o nome da conta, se está pago ou não, a data de vencimento, o valor e se repete. Esse repete é mais voltado a parcelas. Então, se você for algo parcelado, por exemplo, eu compro um aparelho novo e você parcelou ele ou tem algumas parcelas para você quitar, você vem aqui e consegue colocar essas parcelas. Então, lá no canto esquerdo, novamente, abaixo de contas a pagar, a gente tem o fechamento de comissão. Aqui dentro do sistema, a gente consegue colocar os profissionais do seu estúdio. E caso eles recebam por comissão, por aula, a gente consegue colocar esse valor, seja valor ou percentual, e aqui a gente irá fechar a comissão dele. Então, o sistema ele já calcula essa comissão para você. É só você decretar uma data de fechamento, então, a todo dia 30, você fecha a comissão deles, irá puxar todas as aulas dadas dele, e você consegue selecionar o profissional. Então, aqui ele já vai calcular para você, e você irá fechar, então, já pagar o seu profissional. Abaixo, a gente tem um balanço financeiro. Então, aqui é uma forma visual de ver como está a saúde financeira do seu estúdio. A gente tem 2 gráficos e uma tabela. E aqui também essa relação já é gerada automaticamente. Então, a partir do momento em que você tem o que você recebe e que você cadastra as contas a pagar, essa relação, esse balanço, ele já é gerado automaticamente. O último módulo é o módulo de relatórios. Relatórios são listas, então a gente tem relatório de aulas, então uma lista de todas as aulas cadastradas aqui no sistema.
Então aqui você vai ter tudo, você também consegue imprimir, caso você queira ter esse controle. Sempre vai ter o nome do aluno, que profissional deu essa aula, a data e o horário dessa aula, o plano que ele faz e o status dessa aula. Então se ele veio, se ele faltou ou se foi uma reposição. Abaixo do relatório de aula, a gente tem os alunos experimentais. Então, caso você for utilizar a experimental da agenda, aqui ele já vai, então, automaticamente ser preenchido. Então, você agenda uma experimental e o aluno já vai aparecer aqui com o nome, o telefone, para você entrar em contato novamente. Ou se você quer ver mesmo realmente essa relação de quantos alunos experimentais você teve naquele mês, naquela semana, tá? Então, aqui já vai ser preenchido automaticamente assim que você agendar uma experimental na agenda. Abaixo a gente tem o relatório de matrículas, então aqui são todas as matrículas feitas no sistema. Então aqui a gente tem a modalidade, o plano, a data de início, a data final, o valor que ele vai pagar, o profissional que está dando a aula, o aluno e o status. Então se está ativo ou se já foi finalizado esse plano. E abaixo a gente tem as comissões, que é diferente do fechamento. Aqui é mais uma relação do nome do profissional e quanto que ele recebeu. Quando a gente faz o fechamento, aqui em comissões, a gente também consegue exportar um relatório de aulas, caso você queira confirmar realmente a quantidade de aulas que ele deu e o valor que foi pago. Então, aqui a gente finalizou o nosso tour, um tour breve, mas para ver realmente as funções dele, tá? E durante o processo, se você reparar, a gente apareceu bastante telinhas brancas. Isso é um tour pela tela. Então, quando você acessa o sistema pela primeira vez, ele aparecer. Realmente é uma forma do sistema já apresentar as funções dessas abas. Você pode ler ou, se você quiser, pode apenas pular. Perfeito. Então, agora a gente irá iniciar o cadastro. Então, a gente irá iniciar o primeiro cadastro aqui dentro do sistema. O cadastro ele é fundamental para você garantir uma boa funcionalidade do sistema. Então, a gente vem aqui em módulos, abaixo, cadastro. Então, a primeira coisa que a gente vai cadastrar é o seu serviço. Então, o seu estúdio, você pode atender apenas pilates, outros serviços também, como fisioterapia, massagem, o que você tiver disponível. Aqui dentro do sistema, a gente consegue, então, adicionar esses outros serviços. O pilates, ele já é feito aqui dentro do sistema. Então, você vai apenas clicar em cima dele e confirmar a seguinte informação: os clientes por profissional. Então, o máximo de clientes que você atende por profissional, por horário aí no estúdio. Pode ser 3, 4, 5, o máximo que você atender. Aqui também a gente tem a limitação de justificativa. Como expliquei anteriormente, aqui no sistema a gente tem 3 possibilidades. A gente consegue dar presença para o aluno, marcar falta ou justificar a falta dele, dar um motivo por que ele faltou. Isso é interligado à reposição. Então, essa limitação de justificativa seria a limitação das reposições. Então, no meu estúdio ele pode ter apenas 2 reposições, ou 3, ou não. Ele avisando comigo com antecedência, então ele irá conseguir fazer essa questão da reposição, tá? Perfeito. Então aqui é só você salvar depois que você mudar essas informações. Caso você queira então adicionar um novo serviço, é só vir nesse maisinho, canto superior direito. Você irá colocar o nome, então o nome do serviço é fisioterapia, massagem, quantos clientes que você atende por profissional e a limitação de justificativa caso você tenha. Abaixo do serviço a gente vai para o plano. Então a gente cadastrou o seu serviço, agora a gente irá cadastrar os planos dele. Se você tiver mais de um serviço no estúdio, você irá cadastrar todos eles, seja planos ou pacote, independente, você sempre irá cadastrar ele. Por quê? Para fazer a matrícula, é necessário a gente cadastrar ele e vincular em um plano ou um pacote. Então, se você tiver planos de pilates ou pacotes de sessões, a gente irá sempre cadastrar eles aqui dentro do sistema, tá? Então, aqui também já é feito 2 planos, é o 2 vezes por semana mensal e 3 vezes por semana mensal. Caso você tenha esses planos no seu estúdio, você irá apenas editar eles. Caso não, você pode excluir. Para excluir um plano, em primeiro lugar, é só clicar em cima dele. E aqui, no canto inferior esquerdo, a gente tem excluir. E você vai excluir esse plano. Para editar, então, é só você clicar também em cima do plano e você irá editar ele, tá? Então, aqui você consegue mudar todas as informações. E para inserir um novo plano, você vem nesse mais, canto superior direito, e você consegue, então, inserir um novo plano. Aqui eu vou explicar, então, todas as funcionalidades desses planos, as seleções dentro dele. Então, a gente tem a modalidade, que é o serviço, como eu falei pra você. Você tem que fazer planos ou pacotes para todos os seus serviços. Então, por exemplo, vou fazer um de pilates. Aí você vai colocar um nome desse plano, então a gente sempre coloca um nome que dê para identificar. Então, a gente pode colocar uma vez, então seria uma vez na semana, trimestral. Você vai colocar todos os planos que você tem no estúdio, seja ele mensal, trimestral, semestral, anual, o que você tiver aí no estúdio você cadastra.
E abaixo a gente tem então 3 possíveis seleções, elas não são obrigatórias. Você só vai selecionar se elas se encaixam no seu estúdio. Então a gente tem um atendimento individual, apenas um aluno por horário, você não consegue inserir mais de um aluno naquele horário. Você tem calcula mensalidade proporcional, então caso você não tenha um valor fixo no seu plano, ele vai variar de acordo com as aulas agendadas daquele mês. E também tem as aulas e sessões fixas, caso o número de aulas ou o número de sessão são fixas. Vou trazer 2 exemplos para você. 2 vezes por semana mensal tem que ter 8 aulas, não pode ter mais que isso. Ou meu pacote de 5 sessões tem que ter 5 sessões, não pode ter mais que isso. Então aqui a gente vai selecionar e fixar. Eu vou selecionar para a gente ter esse exemplo com vocês. A limitação justificativa volta novamente ao plano, porque pode ocorrer casos de, dependendo do plano, é um número de justificativas, um número de reposições. Ou se você não tiver, deixa em branco. A gente tem a vigência, então quanto tempo você dá para esse plano ser feito, então seja ele trimestral, semestral. A gente também tem o avulso, caso você tenha sessões avulsas, ou dia, caso seja uma experimental ou uma sessão a mais. A gente tem o valor do pacote. Um detalhe muito importante, aqui nesse valor sempre vai colocar o valor relacionado à mensalidade. Então até mesmo no trimestral você sempre vai colocar o valor da mensalidade, então o valor do mês. Nunca coloca o valor cheio. O valor cheio, ele sempre vai dar para você lá na matrícula. Então, já vai multiplicar para você por 3, por 6, de acordo com a vigência. E já vai dar o valor cheio para você. Então, aqui é sempre o valor mensal. A gente tem o número de sessões na semana. Então, quantas sessões ele faz na semana? Ele faz 1, 2, 3, 4. Vai ser de acordo com o plano. A gente tem o número de sessões por pacote. Então, como funciona isso? Caso você tenha essa fixação de aulas, aqui você vai colocar de acordo com as aulas do mês. Então, aqui você irá colocar 5 aulas, 10 aulas, vai ser de acordo com o mês, tá? E ao lado vai ter o total de sessões. O que acontece? Se a gente colocar 5 aulas, por exemplo, aqui vai dar 15. Por quê? Aí ele tá dando pra você que em cada mês tem 5 aulas. Então, detalhe muito importante. Caso você for fixar a quantidade de aulas, esse número de sessões é mensal, tá bom? E aqui, então, vai colocar o total de sessões relacionadas a esses 3 meses. Júlia, por exemplo, eu não tenho essa fixação. Pra mim, ele tem trimestral, ele vai usar os 3 meses. Ou semestral, ele vai usar os 6 meses. Ou mensal mesmo, ele vai usar esse 1 mês. Então, você não precisa fixar. Não precisa colocar essa seleção. Você tira essa seleção e vai ficar normalmente, então, pra você apenas definir um valor de sessões na semana. Então, quantas sessões ele faz essa semana? 1, 2, 3, 4, de acordo com o plano. Feito isso, é só salvar. Então, aí você salva e pronto, tá feito o seu plano. Você consegue sempre editar ele, então aqui vai ficar disponível para você sempre clicar em cima e ver, mudar as seleções se for necessário. Aqui você pode ficar à vontade. Perfeito. Após isso, então, a gente já cadastrou o seu serviço e o seu plano. O próximo passo seria os profissionais. Então, caso você tenha profissional no seu estúdio, você quer que ele tenha esse acesso ao sistema, a gente consegue disponibilizar esse acesso, porém você pode limitar tudo que ele vê ou faz dentro do sistema. Então, a primeira coisa que a gente vai entrar em detalhes é o cargo. A gente clica aqui em cargos, abaixo de profissionais. O cargo nada mais é do que a nomenclatura mesmo. Então, se ele é instrutor, se ele é fisioterapeuta, se ele é uma secretária, ou até mesmo você, se é dona, proprietária. Então, aqui já está feito o cargo do instrutor. Então, você pode deixar ele feito. Caso você não tenha instrutor, você pode mudar o nome apenas para proprietária. Ou se você tiver secretária, algo a mais, um administrativo, um financeiro, você pode sempre colocar aqui, tá? Dentro do cargo, a gente tem 2 seleções. Então, você consegue clicar em cima para editar. Ou vir nesse maisinho, canto superior direito, para inserir um novo cargo. Então, a gente tem o nome do cargo. Então, ele é instrutor, ou ele é fisioterapeuta. Você vai colocar o nome de acordo com o cargo. E tem 2 seleções. Se utiliza a agenda, então se ele faz o agendamento, se ele dá aula. E se você vai permitir que ele veja todas as agendas ou somente a agenda dele. Então, somente a aula dele. Caso for somente a aula dele, você deixa em branco. Ou não, quero que ele veja todas as aulas. Então, você seleciona. Perfeito, então aqui a gente fez o cargo. Após fazer o cargo, a gente vai fazer agora os grupos. O grupo é o grupo de permissão, tudo que ele vai ter acesso dentro do sistema. Então, ele está aqui no canto esquerdo, abaixo de feriados. Aqui também já vai ter um grupo feito, que é o grupo de administrador, que é o grupo do proprietário. Então, você tem acesso a tudo no sistema. Porém, se você tiver outros profissionais com você, você pode fazer grupos de acesso para eles também. Então, só vir nesse mais, canto superior direito. Você irá colocar, então, o nome do grupo.
E abaixo vai ter uma lista de todas as funções do sistema. Então, a gente tem tudo aqui. Tudo que ele vai ter acesso ao sistema, ele vai estar nessa lista e você vai selecionar aquilo que você quer que ele tenha acesso ou veja. Então, primeiro você vai colocar o nome do grupo. Você pode colocar grupo dos instrutores ou grupo da recepcionista. Aqui você vai colocar. E abaixo tem uma lista de permissões. Vou explicar melhor para você cada função. Todas as permissões você não seleciona, porque senão você vai selecionar tudo de uma única vez. Então, a gente vai começar pela agenda. A agenda, então, é o calendário. Se ele pode ver a agenda, se ele pode inserir uma nova aula, se ele pode atualizar a agenda, então atualizar o status. Abaixo a gente tem alterar horário. Então, se ele pode alterar o horário daquele agendamento. Abaixo a gente tem aula online. Caso você dá aula online, você deixa selecionado, se não, pode deixar em branco. O cargo, então o cargo que a gente fez anteriormente, que é nada mais do que o nome do cargo mesmo e aquelas duas seleções. Se utiliza agenda e se vai permitir ver todas as agendas ou não. Tem os clientes, então caso ele possa ver a sua lista de clientes, ele pode inserir um novo cliente dentro do sistema. Contas a pagar é onde a gente cadastra todas as contas do estúdio. Correção de agendamento, caso precisa corrigir algum status. Por exemplo, marquei presença, porém foi falta. Assim ele consegue corrigir. Empresas é o perfil do seu estúdio, então a gente consegue colocar uma foto do estúdio, ou o nome do estúdio, o CNPJ, o que você tiver, a gente consegue cadastrar aqui dentro do sistema em relacionado ao estúdio, relacionado à empresa. As evoluções, então fazer a evolução. Fechamento de comissão, então dar uma data do fechamento e você conseguir então fechar a comissão nele. Feriados, então aqui a gente tem uma aba para você inserir todos os feriados, seja ele nacionais ou regionais. Caso a sua cidade tenha um feriado a mais, então você consegue inserir e já vai ser vinculado diretamente na agenda. Então ali já vai ter o dia e se é feriado ou não. Forma de pagamento, então caso for mudar a forma de pagamento, é Pix ou é cartão de crédito, ele consegue mudar. Grupo de permissão, é o que a gente está fazendo agora, é esse grupo que a gente está inserindo. Se ele pode ver, se ele pode mudar. Matrículas, então aqui caso ele possa fazer uma matrícula do aluno, quer inserir ele em um plano. Mensalidades e mensalidades do aluno, ela tem diferença. A mensalidade é o geral, então seria o recebimento, tudo que entra. A mensalidade do aluno é específico dele, teria que entrar no perfil do aluno e ver a mensalidade dele, e pode dar baixa ou não. A modalidade, então a modalidade está relacionada ao serviço, então se ele pode inserir um serviço ou até mesmo ver o serviço. Os parâmetros, ele é um menu do sistema. Lá a gente tem mais detalhes relacionados ao menu e tem outras funções também dentro do sistema. Planos, então aqui seria cadastrar planos, ou ele pode ver esses planos. Profissionais, então é o cadastro de profissional dele, lá vai ter as informações pessoais, as aulas agendadas e também vai ter relacionado à comissão. Relatório de aulas, então todas as aulas cadastradas aqui dentro do sistema. Relatório de comissão, então aqui seria aquela lista com o profissional e quanto que ele recebeu naquele fechamento. Relatório de matrículas, então todas as matrículas feitas aqui dentro do sistema. Reposição, então agendar uma reposição, ele consegue também. Resumo financeiro, então aquele balanço financeiro que a gente viu, aqueles gráficos e tabelas, se ele pode ver ou não. E o usuário. O usuário é a única seleção que eu vou pedir para você selecionar. Então, no usuário, você vai selecionar o visualizar, o inserir e o atualizar. Por que eu vou pedir para você selecionar o usuário? O usuário nada mais é do que o usuário do seu profissional. Então, para ele acessar o sistema, a gente tem que ter esse acesso ao usuário dele. Então, aqui você tem que deixar pelo menos para ele inserir, atualizar e visualizar o usuário dele. Perfeito. Após você selecionar tudo aquilo que você quer que ele veja, faça, ou a mesmo atualize, ou até mesmo exclua dentro do sistema, você vai selecionar. Senão, você vai deixar em branco. E após isso, é só salvar. Perfeito. Então, a gente fez o cargo e o grupo. Após isso, a gente vai fazer o cadastro dele. Por que é necessário fazer o cargo e o grupo antes? Porque no cadastro, a gente tem que inserir ele em um cargo, a gente tem que inserir ele em um grupo. E após fazer isso primeiro, já deixa livre para você fazer o restante. Então, a gente tem os profissionais, lá em cima no canto esquerdo, em cima de cargos. O profissional já vai estar feito o seu. Então, aqui você depois pode complementar as informações, como telefone, CPF, registro de conselho, tudo aqui. O CEP vai estar tudo aqui. E para você inserir ele, você volta novamente aqui em profissionais no canto esquerdo, e você vem nesse mais, canto superior direito, e você vai inserir as informações pessoais dele. Então, o nome, o telefone, o cargo, se ele está ativo ou não, o endereço, as permissões, vai estar tudo aqui.
Uma informação que é obrigatória e é importante é o e-mail. O e-mail, você vai pedir para ele um e-mail que ele tenha acesso. Por quê? A gente vai mandar o login, então o login e a senha para ele através desse e-mail. Então a gente vai enviar para ele conseguir acessar o sistema, tá? Então aqui sempre um e-mail que ele tem acesso para a gente conseguir enviar. Assim que a gente seleciona o cargo como um instrutor, por exemplo, vai aparecer outras duas seleções. O cor rótulo agenda, então lá na agenda a gente tem um cor de rótulo. Então a gente tem o nome do instrutor e o nome do aluno. E o nome do instrutor sempre vai ter uma cor diferente. Então para não confundir os agendamentos, você consegue mudar esse cor. Então você pode colocar uma outra cor, um azul, um verde, só para diferenciar os agendamentos. E também tem um registro do conselho, então você coloca aqui, e se utiliza o aplicativo. Então a gente tem aplicativo disponibilizado para os celulares, tanto o Android quanto o iOS, porém você precisa de selecionar, senão ele não vai conseguir entrar pelo aplicativo. Então selecionando aqui, ele já vai ter acesso. Perfeito. Então, após fazer isso, é só completar as informações. Aqui também aparece o comissionamento, então você consegue colocar um valor por aula ou o percentual da comissão por aula. É uma coisa ou outra, você não precisa selecionar os dois. Ou você coloca o valor ou você coloca o percentual que ele recebe por aula. Após isso, então, é só você clicar aqui embaixo em salvar e você está feito, então, o cadastro de profissional dele. Perfeito. Então, a gente já fez, então, o cadastro do seu serviço, dos planos e dos profissionais. Então, aqui a gente já cadastrou o que era necessário para a gente conseguir agora cadastrar as matrículas. Então, a gente finalizou essa parte. Agora, ali em cima, embaixo da agenda no canto esquerdo, a gente tem os clientes. Então, aqui você irá cadastrar todos os clientes dentro do sistema. Se você tiver alguma planilha ou já utiliza um sistema, a gente tem a opção de importar esses clientes. Então, a gente tem uma planilha aqui ao lado de exportar, é uma planilha de exemplo. Então, aqui você consegue baixar ela e vai ter o exemplo. Então, a gente tem a primeira linha com todos os detalhes das informações que você tem que colocar. Como que funciona? É só você baixar, então, fazer uma cópia, inserir essas informações e após isso, você vem aqui no sistema normalmente e clica em importar. Então, você vai selecionar esse arquivo e consegue importar a sua lista de clientes de uma vez só. Então, é só colocar certinho as informações que está pedindo. A primeira linha é realmente um exemplo bem detalhado daquilo que você precisa colocar e como você coloca, tá? E você vem aqui e consegue importar tudo de uma vez só. Júlia, meus alunos estão todos no papel. Eu não tenho essa planilha. Então, você vai adicionar ele um a um. Para adicionar ele nesse maisinho, aqui no direito, você vai colocar as informações. Essa informações é a mesma que a gente pede na planilha, tá? Então, a gente coloca o nome completo dele, o nome curto, nome ou sobrenome, ou até mesmo um apelido, caso ele tenha. Data de nascimento, o telefone, o e-mail, o CPF, RG, profissão, CEP e a data de cadastro. Essa data de cadastro é a data em que ele apareceu no seu estúdio. Se você tiver alunos muito antigos que tá há anos com você, não tem problema. Pode colocar a data em que você está inserindo ele no sistema. Então, a data de hoje, de amanhã, de acordo com que você for inserir ele. Todas as informações, elas não são obrigatórias. Então, se você não tiver uma ou outra, não tem problema, tá? O que é obrigatório? O nome completo dele e o nome curto. Então, nome, sobrenome ou primeiro nome. Então, aqui você vai complementar as informações e clicar em salvar. Após você clicar em salvar, deixa eu então só fazer um exemplo aqui pra gente, pra eu conseguir salvar. Então, aqui a gente vai colocar apenas o nome e salva. Perfeito. Então, aqui você foi direcionada para o perfil dele. Então, aqui a gente consegue ver as informações pessoais, fazer a matrícula, ver as evoluções já feitas, as reposições que já foram agendadas, as mensalidades, a biometria facial. Então, dar presença através do rosto do seu aluno. Como que funciona essa biometria? Primeiro, você vai cadastrar o rosto do seu aluno. Então, você vai cadastrar ele normalmente aqui dentro do sistema. E em cada perfil, você vai cadastrar o rosto. Vai pedir, então, permissão de uso de câmera e vai abrir uma câmera. Ele vai pedir para você virar o rosto para a direita e para a esquerda. A gente não tira foto. É um escaneamento. Então, aqui não vai tirar nenhuma foto. É realmente ver o rostinho dele, virar para a direita e esquerda. E vai aparecer uma seguinte mensagem: mapa facial registrado. O que quer dizer? Que o mapa facial dele foi registrado, então foi feito já. Então, aqui a gente vai permitir o acesso e vai abrir essa câmera. Então, primeiro tá o rosto não detectado. Mas vai abrir essa câmera, vai ver o rostinho dele e aqui embaixo, nesse rosto não detectado, vai aparecer mapa facial registrado. Então, a gente registrou ele. E como a gente marca presença no dia a dia? Então, a gente vem nesse menu e vai ter aqui a presença.
Então, aqui a gente vai abrir uma aba e vai ter para você marcar a presença dele. Perfeito. Após isso, então, é só você cadastrar e nessa aba de presença vai abrir uma câmera e você vai marcando presença para ele normalmente. Abaixo da minha biometria facial, a gente tem a anamnese. Então, é uma ficha já pronta, você pode preencher os dados de acordo com o que ele apresentar para você. Então, as queixas que ele apresentar para você. E abaixo, a gente tem os anexos. Então, um espaço para você conseguir anexar tudo que for necessário. Então, eu tenho uma prescrição médica, algum documento importante, até mesmo um contrato. Você consegue vir aqui e anexar esse documento para ficar salvo de acordo com o perfil dele. Então, aqui é uma pequena tour pelo que a gente tem no perfil. Após você cadastrar ele, você tem que fazer a matrícula. Então, inserir ele em um plano. Então, aqui mesmo, abaixo de informações pessoais, a gente vem em matrículas e vem nesse mais, canto superior direito. Então, aqui vai ter o nome do aluno, você vai selecionar a modalidade, então, o serviço que ele faz, o plano de pagamento, aqui você vai selecionar o plano, e aqui embaixo vai aparecer o valor cheio desse plano. Então, se for planos longos, aqui já vai aparecer o valor cheio. Você já confirma ver se esse valor está correto e você clica em próximo. Aqui em próximo agora, então, você vai selecionar os horários. Então, a gente tem a data de início das aulas e sessões. Essa data ela é importante. É a data do início da vigência desse plano. Por que ela é importante? Porque o sistema vai entender que o plano dele deu início nessa data. E depois disso ele vai decorrer, seja ele 1 mês, 3 meses, 6 meses, para ele conseguir ter uma data de finalização e depois fazer a renovação. Então não é a data em que ele começou no seu estúdio, ele começou em 2023 ou início desse ano. Não, ele sempre vai ser a data do início da vigência do plano. Então o plano que ele está atual, seja mensal, vai ser desse mês ou mês passado, trimestral entre 3 meses, semestral entre 6 meses. Vai ser de acordo então com a vigência do plano e não de acordo com que ele entrou no seu estúdio. A gente tem a seleção de renovar a matrícula automaticamente, então o sistema ele pode renovar a matrícula para você. Renova sempre um dia antes do plano ser finalizado, porém a mensalidade tem que estar paga. Se ela estiver atrasada, o sistema não renova. Então, se ela estiver atrasada até o dia em que for fazer a renovação, então até o último dia do plano e não tiver paga, ele não renova. Abaixo vai ter o dia da semana, então você vai escolher os dias da semana que ele faz. Abaixo, então, quando é mais de um dia na semana, aparece a seleção de horários ou profissionais diferentes na semana. Então, caso segunda-feira ele faça 7 horas da manhã e terça-feira 5 horas da tarde, você consegue diferenciar os horários ou até mesmo o profissional. No meu caso, ele tem apenas um dia. Então, aqui a gente vai colocar, então, apenas um dia. Deixa eu selecionar uma data de início. Vou selecionar também o horário que ele faz. Então, ele vai fazer às 8 horas da manhã. E o profissional. A gente vai selecionar aqui e o profissional que vai dar aula para ele. Próximo. Essa próxima aba, então, é o pagamento. Então, aqui você vai decretar o número de parcelas. O número de parcelas sempre vai ser de acordo com a vigência. Então, se é mensal, uma parcela, trimestral, 3 parcelas, semestral, 6 parcelas. Aqui está vinculado, então, com o seu financeiro. Então, o recebimento é aqui que você vai definir aquelas mensalidades. Então, você consegue mudar o número de parcelas. Por exemplo, ele pagou tudo de uma única vez. Então, ele pagou em apenas uma única parcela. Então, você vem aqui, muda o número, coloca aqui em confirmar, confirma. Pronto, então agora você colocou apenas uma única parcela. Ou você quer aumentar o número de parcelas? A mesma forma. Você vem aqui, então, muda o número, clica em confirmar e pronto. Ele mudou também a quantidade de parcelas. Você consegue, então, aplicar desconto em cima dessas parcelas. Você consegue mudar a forma de pagamento, ele paga no Pix. E aqui também, quando você muda e tem mais de uma parcela, aparece essa mensagem. Você quer editar apenas esse item ou todos os itens, então todas as parcelas? No caso, eu vou editar as 2 parcelas. Clica em OK. Pronto, eu mudei as 2 para o Pix. E também aqui a gente tem a data de vencimento. Você consegue mudar. É só clicar em cima do calendário e você vai colocar de acordo com o pagamento dele. Então, ele paga para mim no dia 1º. Ele vai pagar sexta-feira. Então, aqui aparece também novamente esse item de mudar esse item. Eu também mudar os 2, então todos os itens. Nesse caso, mudar os 2. E você salva, tá? Aqui, então, vai pagar o primeiro dia 1º/8 e a segunda parcela dia 1º/9. Perfeito. Definiu, então, o número de parcelas, confirmou o valor, confirmou a forma de pagamento e já definiu uma data de vencimento. É só clicar em concluir. Então, agora a gente fez a matrícula dele. Após finalizar a matrícula, você vai aqui para os detalhes. Então, a gente tem o detalhe da mensalidade,
No caso aqui está a vencer, porque essa data ainda não chegou. Porém, se for uma data que já foi ultrapassada, vai estar atrasada. Então, eu quero quitar, eu quero dar baixa nessa mensalidade. É só clicar em cima, você vai confirmar a data de pagamento, tipo de pagamento, então se ele mudou ou não, o valor, você consegue aplicar um desconto, você consegue aplicar juros e até mesmo multa. E você clica aqui em baixar. Perfeito. Ao lado, a gente tem os agendamentos. Então, todos os agendamentos definidos já. Então, aqui a gente tem segunda-feira, os horários, a data e o profissional. E ao lado, a gente tem as reposições. Perfeito. Então, aqui eu ensinei você a fazer uma matrícula com datas definidas. Júlia, no caso, se eu tiver alunos que não têm datas definidas, ele para mim não tem um horário fixo. Ele vai variar de semana para semana. Como a gente faz? Como eu expliquei para você, a gente então lá em plano, a gente vai selecionar aquelas aulas, sessões fixas e vai fazer a matrícula dele normalmente. Então aqui eu vou fazer a matrícula agora com aulas e sessões fixas, então ele não tem um horário definido, tá? Então normalmente é fazer o cadastro dele e você vem aqui em matrículas. Você vem nesse maisinho novamente, clica aqui na modalidade que ele faz. Eu vou fazer uma de fisioterapia para a gente ter esse exemplo. Então ele faz um pacote de 10 sessões, aqui eu já coloquei o valor dessas 10 sessões, e a gente vai pro próximo. A data de início ainda é obrigatória, então quando que iniciou esse pacote, vamos supor que ele vai iniciar hoje. Se renova automaticamente esse pacote ou não. Quando a gente seleciona então aquelas aulas de sessões fixas, aparece essa seleção de horário livre. Quando a gente seleciona, você não vai definir nada, você não vai definir nem dia da semana e nem horário. Então, selecionou, não tem uma data definida, e aqui então você vai agendar direto na agenda. Então, é só selecionar então o horário livre e ir pro próximo. Você também vai definir um pagamento, então, você consegue mudar o número de parcelas, da mesma forma. Também o número da questão de desconto, então você consegue dar desconto. Tem dinheiro, ou Pix, ou cartão, você consegue mudar essa forma também, e a data de vencimento, então tudo normal. O que muda apenas, então, é nos horários, que você consegue selecionar um horário livre, então ele não vai ter um pré-agendamento. Então aqui ele vai ficar livre e você vai agendar direto na agenda, e não aqui. Então aqui também é só concluir. Feito. Também aparece os detalhes da matrícula para você. Aqui então vai ter as mensalidades, e a mudança é que em agendamento ele não vai ter nada, então não tem nenhuma data já. E você vai definir isso tudo na agenda. Perfeito. Então agora a gente finalizou os cadastros. A gente cadastrou então o seu serviço, o seu plano, os profissionais e também os clientes. Então tá tudo cadastrado. A última coisa que eu vou mostrar é alguns detalhes do sistema. Então aqui a gente vem na agenda. Como eu falei para você, a gente tem que marcar a reposição através das faltas justificadas. Então como a gente justifica uma falta? Você vem em cima, então aqui na agenda mesmo, você vai selecionar o agendamento. Então a gente vem aqui, clica em cima e você vem em ver matrícula. Então você clica aqui em ver matrícula e vai aparecer aquela aba de detalhes. Então a gente vem em agendamentos, você vai selecionar uma data. Então a data em que ele não veio, porque o filho ficou doente, o carro deu problema, enfim, foi uma justificativa. Então a gente vem aqui, vou selecionar o mês já de julho, porque a gente está finalizando ele. Clique em cima. E aqui, então, vai ter a alteração de status abaixo da data. Então, aqui você consegue marcar presença, marcar falta, justificar a falta que a gente tem que selecionar. A gente consegue também cancelar essa justificativa ou excluir a reposição. No caso, a gente vai justificar a falta. Esse editar justificativo, você pode colocar o motivo. Por exemplo, o carro dele deu problema, ele não conseguiu vir por causa disso. Então, você vem aqui e corrige. Você confirma. Pronto, a gente justificou, então, a falta dele. Como que a gente agenda essa reposição agora? A gente vai clicar aqui no xizinho e vai voltar lá na agenda. Então, aqui a gente vai marcar, então, a reposição dele. Tem duas formas. Clicando em espaço em branco ou nesse mais canto superior direito. No caso aqui, eu vou clicar nesse espaço em branco. Aqui, então, tem as reposições. E quando você clica em clientes, vai aparecer uma lista de todos os alunos que justificou a falta e você ainda não agendou a reposição. Então, aqui já tem o nome do aluno, a data em que ele não veio e o plano que ele faz. Você vai selecionar o profissional que vai dar essa aula, a data e o horário. E é só salvar. Pronto, então aqui já está agendado a reposição dele. Esse RE amarelinho quer dizer que é a reposição. Como citei anteriormente, a gente fez a matrícula daquele horário livre. Como então a gente faz esse agendamento desse horário livre? Da mesma forma, você vem em um espaço em branco, clica em cima, você vem agora em horário livre, você vai pesquisar o nome desse aluno. Então, a gente vai colocar o nome dele aqui e já vai aparecer.
Então já apareceu o nome dele, quando que iniciou e que aula ele faz. A gente vai selecionar o profissional, a data e o horário e salvar. Pronto, então aqui, quando ele citar para você que a aula que ele quer ter durante a semana, você também pode vir aqui e colocar em horário livre. Perfeito, então a gente finalizou aqui. Então o que a gente fez? A gente deu esse cadastro, eu expliquei para você como funciona a reposição e também fiz um pequeno tour pelo sistema.